Olá, educando, educanda. Eu quero iniciar essa aula com um poema, porque esse poema tem muito a ver com o tema da nossa aula, que é a trajetória da ciência, os tipos de conhecimentos. Eu não sei se você já ouviu este poema. Vou colocar aqui. Lugar de muita miséria e Mas aqui. o homem, bicho da terra tão pequeno, chateia-se na terra, lugar de muita miséria e pouca diversão. Faz um foguete, uma cápsula, um módulo, toca para a lua, desce cauteloso na lua, pisa na lua, planta bandeirola na lua, experimenta a lua, coloniza a lua, civiliza a lua, humaniza a lua. Lua humanizada, tão igual à Terra. O homem chateia-se na Lua. Vamos para Marte, ordena suas máquinas. Elas obedecem, o homem desce em Marte, pisa em Marte, experimenta, coloniza, civiliza, humaniza Marte com engenho e arte. Marte humanizado, que lugar quadrado. Vamos a outra parte? Claro, diz o engenho sofisticado e dócil. Vamos a Vênus. O homem põe o pé em Vênus, vê o visto, é isto, idem, idem, idem. O homem funde a cuca se não for a Júpiter, proclamar justiça junto com injustiça, repetir a fossa, repetir o inquieto repetitório. Outros planetas restam para outras colônias. O espaço todo vira terra a terra. O homem chega ao sol ou dá uma volta só para te ver? Não vê que ele inventa a roupa insiderável de viver no sol? Põe o pé e... Mas que chato é o sol, falso touro espanhol domado. Restam outros sistemas fora do solar a colonizar. Ao acabarem todos, só resta o homem. Estará equipado? A dificílima, dangerosíssima viagem de si a si mesmo. Pôr o pé no chão do seu coração, experimentar, colonizar, civilizar, humanizar o homem, descobrindo em suas próprias inexploradas entranhas a perene, insuspeitada alegria de conviver. Muito bem. Então, eu quero que você faça uma relação deste poema com a nossa aula de hoje, que é a aula 2. É a aula 2, eu vou abrir aqui o slide. A gente vai ver aqui qual é o tema da aula 2. Deixa eu só carregar aqui. A internet. Pera. Vamos abrir aqui a nossa aula 2, né? Da unidade 1. Então, aula 2, o caminho da ciência e do conhecimento científico. Nosso tema da aula de hoje, o desenvolvimento da ciência. Então, nós vamos iniciar aqui, pensando aqui, refletindo aqui, né, a natureza e o desenvolvimento da ciência. Fazendo um link, né, com o poema, por exemplo, podemos dizer que conhecer é poder? O conhecimento é poder quando conhecemos um objeto ou uma realidade, passamos a ter, de certa forma, controle sobre ela, sim ou não? Sobre o objeto, sim ou não? Depois do vídeo, né, eu quero refletir que o primeiro homem que confeccionou um machado descobriu uma técnica. Sem querer, implantou um método, né, um método experimental, que tinha sua validade na procura da pedra,
na confecção e no uso do instrumento, mas somente quando o homem sentiu a necessidade de saber o porquê, aí sim a ciência veio à luz. Somente quando o homem sentiu a necessidade de saber o porquê das coisas, a ciência veio à luz. Durante muito tempo, o termo ciência serviu para designar conhecimento em sentido amplo, que a gente vai ver aqui nos tipos de conhecimentos, né? Esse aqui se encaixa no senso comum, né? No genérico, muito genérico, né? No empírico, ou conhecimento vulgar. Os filósofos gregos foram os primeiros a refletir sobre a distinção entre o conhecimento vulgar e o conhecimento científico. De fato, a distinção mais evidente entre conhecimento científico e conhecimento filosófico só aparece mais tarde, quando, você me pergunta, lá no Renascimento. Você já leu sobre o Renascimento? Sobre o movimento da Renascença ou renascentismo? Pois bem, durante esse período fecundo, considerado por muitos historiadores como o da constituição da ciência moderna, foram decisivas as contribuições de homens sábios, como esses aqui que eu citei aqui, que eu coloquei. Você conhece alguns? Já leu sobre esses homens sábios? Se leu ou não leu, escolha um, pesquise sobre esses sábios que eu coloquei aqui e poste lá no nosso fórum Resenha Acadêmica, tá bom? Vou aguardar. Então, os cientistas do Renascimento, no entanto, já não se satisfaziam com o raciocínio puro para explicar os porquês dos fenômenos. Então, explicando um pouco o movimento do renascentista, né, do Renascimento, foi um período da história na Europa entre os séculos 14, 15, 16, 17, um movimento de reforma artística, literária e científica. Este movimento foi, de certa forma, após a Idade Média e significa o ato de renascer, reformulação. E assim, o Renascimento aconteceu devido ao florescimento, né, de algumas cidades na Itália, por exemplo, Veneza, Florença, Roma. E assim, o Renascimento, de certa forma, está muito ligado à ascensão da burguesia, né? Tipo assim, a burguesia, que é composta por pessoas da sociedade com certo valor aquisitivo e financeiro, ficava cada vez mais poderosa, né? Foi acumulando riquezas e ficando cada vez mais poderosa. Isso marcou também, o Renascimento marca também o homem no centro da vida. Foi um período de transição entre o modo de produção feudalista, né, feudalismo, e o capitalismo, certo? Cabe dizer também que a Itália foi o centro do Renascimento, certo? Depois foi se espalhando por toda a Europa. Então, na época, né, na época que o homem estava no centro, né, as qualidades mais valorizadas no ser humano eram 1, inteligência, 2, conhecimento, 3, dons artísticos, né? Então, isso caracteriza muito o homem durante esse movimento do Renascimento. Assim, as principais características do movimento renascentista são 1, racionalidade, experimentalismo, individualismo, antropocentrismo, o homem no centro, humanismo, cientificismo,
certo? São algumas características. Assim, você vai ver também sobre isso no livro que eu indiquei, né? Eu indiquei a leitura do capítulo 2 do livro Teoria do Conhecimento, de tradução do Dr. Antônio Correia. Então, você vai ler, né, o capítulo 2, que eu indiquei do livro, e você vai ver mais sobre os tipos de conhecimento e sobre, né, esses tipos, essas características aqui, que marcaram, né, o período renascentista. Então, gente, assim, durante esse movimento também, grandes gênios da literatura surgiram. Quem? Um exemplo, Shakespeare. Shakespeare, né? Surgiu nesse movimento também, certo? Dando continuidade aqui. Então, os motivos que determinaram o desenvolvimento da ciência são de fácil compreensão, sobretudo quando se considera o longo tempo, né, que medeia entre a época do homem primitivo e a do sábio, da antiguidade grega, e entre a deste último e a era científica moderna. Mas, ainda assim, é preciso compreender melhor o que é ciência. E aí, o que é ciência? Até esta discussão, até este ponto. O que você entende por ciência? O que é ciência? Então, né? E quais são suas principais características? É basicamente esse assunto que a gente está tratando aqui, essas questões. Eu trouxe aqui algumas questões para o chat Diálogo Vivo, como também para o Fórum Resenha Acadêmica, né? Vou ler aqui essas questões. Você concorda com a teoria de Platão, segundo a qual a ciência é a posse da verdade? Ah, professora, eu não conheço essa teoria de Platão, não. Pesquise, anote no seu caderno de anotações da disciplina, vá pesquisar e contribui, né? Para você contribuir lá no Fórum Resenha Acadêmica. Como você explicaria a diferença entre ciência e filosofia, hein? Quando alguém afirma que a ciência é infalível, essa afirmação expressa um dogma ou uma verdade? Por quê? Reflita. Agora sim, nós vamos ver aqui, né, basicamente, brevemente, sobre os 4 tipos de conhecimentos. Então, o conhecimento. Há pelo menos 4 tipos fundamentais de conhecimento. Como eu já falei na abertura desta unidade 1, eu coloquei aqui esses 4 tipos de conhecimento porque são de acordo com as referências da disciplina. Os autores, né, que são referências para a disciplina, falam muito desses 4 tipos de conhecimento. E você? Você conhece outro tipo de conhecimento? Sim ou não? Contribua, né? Faça sua contribuição lá no Fórum Resenha Acadêmica. Há pelo menos 4 tipos que a gente vai ver aqui: o conhecimento vulgar, empírico, o senso comum, o conhecimento científico, filosófico e teológico. Então, o conhecimento empírico, também denominado, né, de vulgar, é o que todas as pessoas adquirem na vida cotidiana, ao acaso, baseado apenas na experiência vivida ou transmitida por alguém. Por exemplo, você seria capaz de dar um exemplo de certa forma, de listar aqui um exemplo de conhecimento empírico? O conhecimento empírico não tem necessidade de comprovação científica, certo? Muitas vezes é inexato, é superficial. É porque alguém viu, porque alguém sentiu, porque disseram, porque todo mundo diz. Exemplo, bater na televisão para ver se ela liga. E aí, você já fez isso? Outra coisa, chá de alho para tosse. Eu tomo. Suco de maracujá para ficar calmo. Eu também tomo. E você? Então, gente, são essas questões, né? São alguns exemplos. Conhecimento científico. O conhecimento científico resulta de investigação metódica, sistemática da realidade. Ele transcende os fatos e os fenômenos em si mesmos. Analisa-os, né? Analisa os fatos para descobrir suas causas e concluir as leis gerais que os regem, né?
Então, assim, o conhecimento científico, ele é passível de verificação, de investigação, comprovação, né, comprovado por meio de métodos rigorosos. Por isso, já ouviu falar no rigor científico na pesquisa? Quando a gente for falar na questão da pesquisa qualitativa e na pesquisa em educação no Brasil, a gente vai falar dessa questão do rigor científico, certo? Então, assim, o que não se pode ser testado não pode ser comprovado, né? Isso aqui é muito válido para a ciência. De certa forma, você tem que estudar, né, esses tipos de conhecimentos. Por quê? Porque você vai trabalhar, né, você vai fazer um trabalho científico. Então, é preciso usar um método. A gente vai já falar aqui, né, mais adiante sobre os tipos de métodos, o método mais adequado para a pesquisa em educação. Então, você precisa sistematizar as etapas, você precisa de planejamento, você precisa dos procedimentos, você precisa publicar o seu trabalho. Por isso, né, você precisa se preocupar com as respostas, né, da relação do indivíduo e meio, né, isso é muito da questão do conhecimento científico. Então, uma pergunta, de certa forma, vamos passar aqui, para não me alongar, vamos passar aqui para o filosófico. O conhecimento filosófico tem por origem a capacidade de reflexão do homem e por instrumento exclusivo o raciocínio. Como a ciência não é suficiente para explicar o sentido geral do universo, o homem tenta essa explicação através da filosofia. Filosofando, ele ultrapassa os limites da ciência, delimitados pela necessidade de comprovação concreta para compreender ou interpretar a realidade em sua totalidade. Mediante a filosofia, estabelecemos uma concepção geral do mundo. E aí uma pergunta que cabe aqui no conhecimento filosófico: a robótica vai dominar o planeta? Uma pergunta para você, né? Uma reflexão. Continuando aqui, o conhecimento teológico. O conhecimento teológico é produto da fé humana na existência de uma ou mais entidades divinas ou deuses, ou muitos deuses, né? Ele provém das relações do mistério, manifestações divinas. Tais revelações são transmitidas por alguém, né? De certa forma, nós, como a gente viu na aula 1, que nós seres humanos temos história, então a gente aprende muito essa questão da fé, da religião com os avós, com os pais, né? De modo geral, o conhecimento teológico apresenta respostas para as questões que o homem não pode responder com os conhecimentos vulgar, científico ou filosófico. Vou passando aqui. Questões para o chat, diálogo vivo e fóruns. O que é mais verdadeiro, o objeto real ou o conceito que temos dele? É possível adquirir-se conhecimento intelectual sem que, de alguma forma, os nossos órgãos dos sentidos sejam acionados? Como você explicaria o fato de muitos cientistas serem religiosos? Não há contradição entre o conhecimento científico e o teológico? O que é que você acha? Aqui são as questões para você contribuir lá no chat Diálogo Vivo, toda quarta, de 20 às 22, ou também nos fóruns. Só voltando aqui, gente, com relação ao conhecimento teológico, só para a gente fazer um link com a nossa aula 1, sobre a questão da dimensão cultural. Aqui vai entrar a dimensão cultural humana. Por quê? Porque, assim, no Brasil, por exemplo, o Brasil é bastante diversificado. Então, nós temos uma diversidade cultural e nós temos diversas religiões aqui no Brasil, né? Então, tá muito ligado aqui a essa questão do conhecimento teológico. Se insere nessa dimensão cultural humana. Então, destaquei aqui ciência, a ciência. A ciência tem o propósito de desvendar a realidade. Para atingi-lo, adetém-se aos fatos, né? Para atingir esse propósito, que é desvendar a realidade, a ciência tem que fazer o quê? Ela precisa, de certa forma, focar nesses fatos, né?
para atingi-lo, né, esse propósito, atém-se aos fatos. O cientista, seja qual for o objeto do seu estudo, sempre começa por estabelecer os fatos. Estes constituem o seu ponto de partida e o seu ponto de chegada na investigação. Durante o processo de conquista do conhecimento da realidade, porém, nem sempre é possível ou desejável respeitar a integridade dos fatos. Muitas vezes é necessário intervir nessa integridade para se obter dados significativos das propriedades reais dos fatos. Antes de mostrar aqui umas questões norteadoras para você postar no fórum, resenha acadêmica, e também para você ir anotando aí no seu caderno e participar do chat Diálogo Vivo, vamos só recapitular aqui, né, que o homem tem história, né, fazendo um link com a aula 1. Isso você viu na aula 1, né, a gente falou sobre isso. O acúmulo de conhecimento conduziu o homem ao aperfeiçoamento da mentalidade, reconhecendo a necessidade de passar adiante suas descobertas. O homem primitivo sentiu que era preciso inventar sistemas de comunicação e de registro de suas atividades, sendo a fala insuficiente. No caso, ele inventou a fala, né? E sendo a fala insuficiente, ele inventou a escrita. Com a escrita, né, por meio da escrita, o conhecimento pôde ser fidelizado, né? E aí, acumulando, né, seus conhecimentos e pensamentos, o homem pôde compreender melhor a natureza e a si próprio. Olha, fazendo um link lá com o poema, compreender a si próprio. Hoje, pode-se dizer que o homem compreende a si? Você compreende você? Questões, né, para você pensar. Então, assim, é com o conhecimento racional que desponta a ciência, né, propriamente dita, que desponta, né, o conhecimento científico. Então, para não se alongar aqui na aula, vamos colocar aqui as questões norteadoras para o chat Diálogo Vivo, ou você pode postar no fórum Resenha Acadêmica. Por que motivo o conhecimento científico depende da investigação metódica? E aí, você já sabe responder isso? Por que o conhecimento científico esforça-se ao máximo para ser exato e claro? E aí? Isso tem algo a ver com a busca da verdade? Questões para você pensar. Então, aqui são as minhas referências. Vamos concluir esta aula com uma música. Gente, com uma música que tem tudo a ver com, de certa forma, com esse tema, certo? É uma música deixa eu pegar aqui, porque aqui é a música de Gilberto Gil. Música de Gilberto Gil, certo? Deixa eu ver aqui, que aqui tem que ter uma paciênciazinha. A ciência. Música de Gilberto Gil. Eu não sei se você já ouviu. A ciência não se aprende, a ciência apreende, a ciência em si. A ciência não se ensina, a ciência insemina, a ciência em si. A ciência não avança, a ciência alcança, a ciência em si. A ciência em si. A ciência não se aprende, a ciência aprende, a ciência em si. Pode cantar. Cantar. Quem canta, seus males espanta. Se toda estrela cadente cai pra fazer sentido e todo mito quer ter carne aqui, a ciência não se ensina, a ciência
Pronto, gente. Depois você pode ouvir mais essa música maravilhosa. Agora eu vou aqui concluir, fechando aqui a nossa aula, tá bom?